Fala, meus maninhos. Vocês estão me ouvindo? Faz um joia e já vai aparecer a imagem aí. Liga aqui a câmera. E bacana. O áudio tá bom? Legal, pessoal? Hoje tá bacana. Hoje microfone sem fio aqui, usando. O áudio tá melhor. A bateria está acabando desse... Deixa eu ver por que está acabando. Espera aí, pessoal. Tivemos um problema aqui. Não está carregando o notebook. O computador antes que ele liga lá na cara. Agora está filmando aqui. Tá, mas eu não tô conseguindo pôr na tela cheia. Espera aí, pessoal. Nós estamos brincando aqui. Quebrou o suporte nosso e eu comprei, mas acabou não... Teve um problema na transportadora, não entregou o suporte. E falar de centragem, pessoal, entender um pouco sobre a centragem. Essa é a câmera aqui que vocês vão fixar, pessoal, de frente aqui, ó. Estão conseguindo ver? Eu estou apontando para essa câmera minha, porque eu tenho dois. Um é de retorno para mim poder ver aqui, e o outro é esse daqui, ó. É o nosso frontal aqui, ó. O áudio tá legal? Faz um joinha aí se tá legal o áudio. Aí, bacana. Melhorou? Tá melhor do que a outra aula esse áudio? Isso aí. 22. Todo mundo na aula. Já tá todo mundo, Já então. tá todo mundo. Pessoal, então vamos iniciar nossa aula para que vocês, né, repassem o que a gente fez. Eu deixei um videozinho antes, nós desmontamos esse cara aqui que nós tínhamos deixado a bobina com baixo enrolamento, que nós fizemos a avaliação na última aula, e eu estou usando a mesma estrutura dele, né? Só que hoje, pessoal, o que, que a gente vai fazer, ó? Esse aqui é o reparo que está lá naquele alto-falante que é o nosso de linha, ó, totalmente original, para vocês reverem ele, ó, totalmente original. Porém, o que, que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer, ó, o mesmo reparo igual, vocês estão vendo? Só que a diferença está aqui, ó. Olha aqui a centragem, ó. Eu coloquei duas centragens, vocês conseguem ver que tem duas centragens iguais? Então, o que, que vai acontecer nessa aula, ó? Nós temos agora a mesma altura de enrolamento, a mesma bobina, tudo idêntico, tudo perfeito, porém, nós temos uma centragem dupla desse lado aqui, que a gente vai colar nesse alto-falante. E para que vocês entendam, pessoal, como a gente só vai tirar agora a nossa resposta ali no computador, então eu não colei uma na outra, ó, elas estão soltas, tá? Mas se alguém for fazer esse trabalho de colocar duas centragens, pega aquela cola de sapateiro, de colar carpete na madeira, passa em uma e passa na outra, aí quando ela secar, você junta uma na outra para ela não dar vibração nas ondas, né? Não sei se alguém já fez isso, já teve problema com isso, mas só que como é só para a gente tirar o sinal que o alto-falante vai reproduzir, então não é necessário nem colar, porque quando a gente fixar aqui o movimento que ele vai fazer em ruído rosa, ele vai gerar a frequência que a gente precisa de construção, mas não vai tocar, então ele não vai movimentar, não vai dar barulho na centragem. Mas quando fizer isso para uso, não esquece de colar uma na outra, beleza? Então vamos iniciar agora o processo de colagem e aí eu vou falar outras coisas enquanto ele seca aqui. Outra coisa, pessoal, surgindo dúvida, o que, que vocês fazem? Anotem aí as dúvidas para depois, na hora que a gente for para o grupo, a gente poder falar sobre as dúvidas, tá? Então, surgiu dúvida para a gente não interferir na aula aqui, vocês deixem anotado que na hora do grupo a gente vai falar sobre as dúvidas, beleza? Então, vamos lá. Vamos colar esse cara agora com duas centrais aqui, né? Para que a gente possa
colocar ele em ruído rosa lá e comparar com o alto-falante original de linha e falar assim, né? Qual que é a comparação que sempre a gente faz, né? E eu demonstro para vocês. O alto-falante da fábrica nosso de linha, que está sendo o cara ali de comparativo, se a gente pega ele, vou pôr 2 centragens nele. Hoje a gente vai saber o que acontece com 2 centragens nele, tá? Então essa é a ideia. Se a gente muda as peças dele, o que acontece com a mudança de som dele, né? Então a gente vai fazer esse comparativo. Deixa eu alinhar aqui, né? Sempre dessa maneira, colocou o reparo, nunca esquecer de olhar o alinhamento aqui, pessoal, porque se ele secar fora, depois é ruim, né? Para a cordoalha fixar nos borner aqui. Então, sempre que colou, dá uma olhada para ver se a direção ficou na reta de colagem do borner, beleza? Então, enquanto ele seca aqui, eu vou deixar ele um pouquinho secando aqui do lado, a gente vai falar agora sobre a centragem. Ele fica aqui colando. Deixa eu pegar uma outra carcaça aqui para nos ajudar. E a gente vai falar de centragem um pouco. Hoje a gente já vai entrar na aula de cone, pessoal. O que acontece? Essa é a carcaça desse alto-falante, certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai entender a função de colocar uma centragem reta, né? Se a gente colocar uma centragem reta aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? O que acontece? Vocês colocando uma centragem reta, vocês precisam de um cone mais fundo. Esse aqui, ó, no caso, ó, é um cone fundo. Olha lá como ele veste perfeitamente. Vocês conseguem ver? Olha lá dentro, ó. Tá vendo? Centragem reta. Por quê? Cone fundo. Se a gente pegar... Opa, sabotei a gente. Espera aí que eu não trouxe um cone mais raso para outra centragem. Espera aí, eu acabei pegando outras aqui para mostrar para vocês e esqueci. Eu vou lá buscar. Só um minutinho. Deixa eu conferir essa colagem da borda aqui e deixa eu ir lá pegar para vocês verem. Fora, Mac. Fora. Caminha. Voltei. Olha só a diferença. Eu vou colocar as centragens aqui, ó, para vocês verem. Vocês estão vendo que uma é mais alta e uma é mais baixa, ó, certo? As 2 centragens servem aqui nessa carcaça que eu estou aqui. Fora. Olha o cone também agora, ó. Vou mostrar os cones para vocês, ó. Um cone, tá vendo, ó? Ele é mais alto e o outro mais baixo, ó. Vocês podem ver que um fica embaixo do outro. Estão percebendo? Então, o que acontece, pessoal? Esse cone aqui, ó, mais raso, depende de uma centragem mais alta. O que acontece? Ó, para a gente zerar ele, olha aí embaixo agora para vocês verem, ó. Vocês estão vendo? A centragem mais alta vai ficar encostada com esse cone mais raso, né? Mais alto. Ele é mais baixo, né? Vamos dizer assim, ele é mais baixo. E se a gente colocar esse cone mais fundo nessa centragem? Olha o que acontece. Mostra aqui em cima para eles verem. Tá vendo que ela não apoia na carcaça. A borda, né, do cone não apoia na carcaça, fica alto. Então, nós precisamos de uma centragem reta nesse caso. Olha lá, ó. Peguei uma centragem reta, agora já vestiu perfeitamente, ó. Vocês podem ver lá que está perfeito. Então, isso aqui, pessoal, para quem quer trabalhar com alto-falante, bobina, centragem, cone, tudo ali no limite, 100% encostadinho. O que acontece? Pô, mas eu não tenho, às vezes, uma peça, eu vou deixar o corpo da bobina e o cone distante, né? Como seria isso? Você cola a bobina, a centragem, e aí fica um espaço da bobina, e aí você coloca o cone lá em cima, né? E aí fica aquele gargalo, igual o subwoofer, que a maioria do pessoal do subwoofer acaba fazendo isso, por não ter essa opção de trabalhar encostado. Porém, na linha de woofer, pessoal, se vocês trabalharem o cone distante da centragem, vocês vão diminuir a intensidade das ondas da frequência construída pela bobina. Quando ela está em contato, os 3 perfeitamente, dessa maneira aqui, ó, a bobina com a centragem e o cone totalmente encostado, ó, eles estão unidos aqui, tá vendo? Pelo ciano, né? A nossa colagem de ciano.
e eles estão um encostadinho no outro, imperfeito. A definição de frequência aqui é muito melhor, tá? Para frequências altas. Vamos lá. Por que o subwoofer a galera deixa separado? Porque frequências baixas não interferem. Você pode trabalhar a centragem longe do cone. Mas quando você trabalha bem pertinho, assim, encostado, as frequências altas, as frequências de médio, vamos dizer assim, elas aparecem mais quando está dessa maneira, né? Então, por isso, evitar colocar aquele corpo de bobina longe ali, a centragem do cone, para quem está fazendo woofer. Quem está fazendo subwoofer, está tranquilo, frequências baixas não é necessário. Aí, vamos lá. Vamos entender agora também a respeito de ondas na centragem, tá? Eu peguei 2 modelos de centragem para vocês verem. São 2 centragens retas, ó. Vocês vão ver que são 2 centragens retas, certo? Porém, essa centragem, ó, só tem 3 ondas, ó. 1, 2, 3 ondas. Essa centragem tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Quanto mais onda você tem na centragem, mais flexibilidade no movimento de X máximo. Então, para quem vai montar falantes de grave, é muito importante você ter uma quantidade de onda para poder deixar ele movimentar melhor, tá? Quando você tem ele com poucas ondas, ele fica meio limitado. Então, pode ser que na hora de construir o grave aí, quando for buscar umas frequências mais baixas, a centragem com menos onda, ela não consiga deixar o alto-falante fazer o curso total do X máximo, movimentar bastante. Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo essas 2 centragens retas, com 4 e com 3 ondas, para que vocês entendam que mais onda, mais movimento, menos ondas, menos movimento, tá? E aí o detalhe da centragem C alta e a centragem C baixa. Voltamos aqui para o princípio dessa carcaça aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. O que vai acontecer, pessoal? Se você tiver uma centragem reta aqui, ó. Agora, aonde que nos importa? Vocês estão conseguindo ver aqui dentro, ó? O que importa para a gente é isso aqui, ó. Vocês estão vendo a base até aqui em cima? Da base aqui gera um volume aqui dentro, certo? Um volume de frequência, olha lá, ó. Gera um volume. Se nós colocar uma mais alta, vocês percebem que aqui embaixo ganhou mais volume? Aqui nós vamos ter mais volume da bobina aqui dentro, certo? De frequência aqui dentro. Então, trabalhar com uma centragem reta, você vai ter frequência de médio, frequências mais altas. Trabalhar com uma centragem com volume maior aqui dentro, com ela mais alta, vocês vão ganhar grave, tá? Então, isso também reflete na resposta de frequência. Então, por isso que é interessante que vocês entendam. Vou dar um exemplo aqui de 2 carcaças, para vocês verem uma carcaça que é voltada para grave, dos falantes maior, nossa. Vou pegar uma aqui, ó. Ó, eu vou pegar o paquímetro aqui para a gente medir para vocês terem ideia dessa distância, tá? Então, o que acontece, ó? Zerei, vamos lá. Aqui, ó, nessa carcaça até lá embaixo, se eu trabalhar com uma centragem reta, eu tenho 22 milímetros aqui dentro, certo? 22 milímetros a altura, eu vou ter um volume aqui dentro de frequência, correto? Olha nessa daqui agora, se eu trabalhar com uma centragem reta. Então, ó, centragem reta nessa e centragem reta nessa. Vou pôr essa aqui para simbolizar uma centragem reta e uma centragem reta aqui, ó, certo? Agora, vamos ver a altura dessa aqui. Vamos lá. Vamos voltar para o 0 e vamos abrir ali agora a medição. Ó, aqui nós temos 14, ó. Nós temos 14 milímetros se trabalhar com uma centragem reta aqui, certo? 14 milímetros. Nessa daqui, nós temos 22 milímetros. Então, ou seja, a carcaça em si, essa aqui gera mais grave que essa, já, pela carcaça. As duas trabalhando com centragem reta. Aí, digamos que eu quero aumentar ainda esse volume de frequência de grave aqui dentro da carcaça. Eu vou para essa centragem mais alta. Aí, olha só, agora eu vou medir com a centragem mais alta, eu vou pegar ela
até lá na base de alumínio agora, para vocês verem para quanto eu fui. De 14 nós foi para 22,5, ó. Pessoal, olha só. Vocês entenderam? Se eu trabalhar com essa centragem reta nesse alto-falante aqui, eu tenho 14 milímetros aqui dentro. Então, eu vou estar com frequências mais altas, frequências de médio. Se eu busco 22 nessa daqui, eu já subi o grave dela. Já subi o grave, eu fui para 22,5. Que 22,5 é essa carcaça que faz grave com centragem reta. Olha só que legal. Essa daqui, olha lá a medida dela. Olha lá, 22,80 e alguma coisa, 22,5 praticamente. Então, vocês percebem que a carcaça influencia muito. Por isso que a SDF Alto-Falantes, a fábrica tem os moldes, ó, gravado, e o X patenteado da fábrica, todas as carcaças que a gente tem de produtos aqui, que são produtos que fazem alto rendimento, assim como a promessa de som de força e evolução, alto-falantes de alta performance, não é à toa que alguém vai lá, alguém como eu, maluco das ideias, e gasta um dinheiro para fazer uma forma, que eu acho que vocês devem ter noção de uma forma, para fazer uma forma. Aí eu tenho inúmeras formas. Essa aqui é uma outra forma, essa daqui é do meu 8K10. Olha essa daqui do nosso 3K2 para o 8K10, a diferença. Vocês estão vendo? Olha a outra aqui para o 600 RMS agora. Vocês estão percebendo? E eu tenho um monte de molde desse. Sabe por quê? Porque eu sou um burro e quis gastar dinheiro. É nada, pessoal. Porque para mim levar alta performance, alto resultado, vocês que estão tendo aula, igual o pessoal das 2 primeiras turmas, o pessoal falou assim, mano, o cara ali não tá de brincadeira. Ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Para vocês, agora é fácil vocês verem, mas os outros de fora, uma carcaça bonita, legalzinha, eles não entendem nada. Eles acham que eu fui um besta e comprei os moldes, né? Mandei fabricar os moldes com minha engenharia, um detalhe de janela, altura, volume, papapá, à toa, só para achar que é graça, né? Eu gastei muito de forma. Então, assim, por isso que é interessante que vocês entendam um pouco de tudo isso, para que vocês, quando pegar uma carcaça, pegar um alto-falante, vocês entendam o caminho que o alto-falante vai tomar. Então, vocês têm que entender o caminho que eles vão. Porque eu estou auxiliando o pessoal eu estou auxiliando, sim. Eu já tenho a galera aí que já está montando seus alto-falantes, já está colocando em teste, está tendo resultado, está indo tudo muito legal. Tem alguém com o microfone ligado, está dando chiado. Pessoal, tem algum microfone ligado que está dando interferência aqui também, na nossa aula. Vê aí, pessoal, se tem como você pegar e desligar o microfone da frente, tá? Porque não interfere no áudio aqui. E aí, pessoal, por que eu estou dando essa passada geral, mostrando para vocês o cone, a função e tal? Porque vocês têm que entender o que vocês querem buscar. Porque falar para vocês assim, ó, quanto RMS vocês vão chegar, o RMS vai vir com o teste. Vocês vão ter que pegar o alto-falante e construir, buscar a sonoridade que você quer, aonde que você quer chegar com o grave, com o médio dele, com o ataque, e aí você vai ter que levar ele ao limite e saber o que ele aguenta de RMS. Não existe fórmula para falar, eu pus tanto e deu certo. Não. Nisso aí, vou dar um exemplo. Para você buscar 3.000 watts RMS, um cone de 20, 30 gramas, ele vai espedaçar inteiro. Um cone de 40 gramas vai espedaçar. Você vai ter que usar lá na casa de 60 gramas o cone para aguentar 3.000 RMS. Então, tem limites que vocês vão ter que ir trocando. Porém, se você chegar em 3.000 RMS com um cone de 40 gramas, você sai um monte na frente, porque o SPL do alto-falante vai ficar muito mais alto, tá? Então, pessoal, é isso que é o interessante de entender os princípios do alto-falante, para que vocês saibam as reações dele, as mudanças que o alto-falante sofre quando vocês vêm mudando peça. Essa aula de hoje, teve caras das outras turmas, os caras falaram assim, cara, o quanto, cara, que eu queria ver isso. Porque, assim, põe mais centragem no falante, põe mais centragem. Fica melhor, fica melhor. E aí, hoje, nós vai ver, né? O falante, ele sai da fábrica aqui com uma centragem só, e eu coloquei 2 para a gente tirar a resposta dele.
Eu vou pegar rapidinho lá agora a guarnição aqui para a gente colocar nele e a gente vai colar o protetor soldar lá e esse resultado aí de porcentagem, o quanto melhorou o alto-falante para nós, né? E também vamos guardar, pessoal, isso que eu falei. Se tiver de surgir dúvida, vocês vão anotando para na hora que a gente estiver no grupo, aí a gente fica mais com tempo, mais tranquilo e eu consigo ajudar vocês mais, tá? Ah, nem preciso colocar isso aqui. Tem microfone aberto, pessoal. Tem microfone aberto do Rogério Santos, tá aberto. Fechou, abriu, aí fechou. Agora fechou. Vamos colocar ele aqui, o EVA direto, que nem precisa. Esse EVA aqui já vem com um adesivo, pessoal. Eu coloco cola que é para não soltar mesmo, sabe? Para ficar bem, mas ele já vem com cola aqui, ó. A gente tira ele da fita, ele já vem é uma cola adesiva já no EVA direto aqui da guarnição, no acabamento, para pôr direto aqui já não precisa nem de cola. Mas para que a gente tenha mais garantia, né? Para não soltar, eu passo até um fiozinho bem fininho de cola, só para garantir de não soltar e não dar vibração no alto-falante. O EVA aqui da guarnição. Agora vamos ligar o soldador aqui também, para soldar a toalha, e a gente vai lá para os testes, para a gente ver o quanto melhora com essa história de pôr mais centragem. Põe mais centragem no alto-falante, põe mais centragem nele. Deixa ele mais duro, vai melhorar. Você vai ganhar mais grave, você vai ganhar mais som, né? Então agora a gente vai ver isso, quanto que a gente ganha fazendo essa alteração de pôr mais centragem no alto-falante. E hoje, pessoal, a leitura do ruído rosa vai ser 100%. Por que 100%? Sem compensação, sem nada. Porque é o seguinte, pessoal, o falante, o conjunto magnético é o mesmo, a bobina é a mesma, o fone é o mesmo, então tudo é o mesmo. A única coisa que vai prender essa resposta hoje é a centragem, tá? Hoje é só a centragem, porque o movimento do tamanho da bobina, tudo é o mesmo. Então hoje é isso que vai acontecer. E agora, enquanto ele... Maninho, tem alguém aí dos maninhos que acabou mandando mensagem falando que está chovendo lá na cidade dele e ele quase perdeu a aula toda. Depois, maninho, você que está com esse problema, com essa dificuldade, me chama, porque eu vou te auxiliar com mais informações da aula, tudo certinho, repassar. E eu também vou deixar um vídeo depois no nosso grupinho aí, para vocês, mostrando ali os comparativos. Um resumo. Né? E um resumo para vocês. E aí, pessoal, vamos voltar aqui enquanto esquenta ali, para a gente refalar isso aqui de novo. Ó. Se a gente está com a centragem mais baixa, uma centragem reta, e um cone mais fundo, a gente está buscando médio, certo? Aqui a gente está buscando médio. Tanto é que esse é o cone da outra aula. Olha como que ele vai ser. Ó. Olha o cone que a gente usa no falante de linha. Esse é o falante da fábrica. Esse daqui. É o que nós vendemos para os clientes. E esse é o cone que a gente vai comparar na próxima aula. Aqui tem fibra de vidro. É um cone a vácuo. E aqui é um cone prensado só em craft, tá? Aqui é cone de line. Então, ó, qual que é a diferença? O cone de line trabalha com a centragem reta, porque sendo mais baixo, ele busca mais médio, revisando. O cone de grave, ele busca uma centragem mais alta, um cone a vácuo, e ele vem mais alto. Entendeu? Então, essa é a diferença já também para antecipar para vocês. Do cone, né, ser mais fundo e trabalhar com a centragem reta, porque ele está buscando médio. Então, aqui é para line. Para line, você vai usar isso aqui. Para um falante médio grave, né, buscar no grave também no alto-falante, você usa isso aqui, ó, uma centragem mais alta e um cone mais raso e com vácuo e fibra de vidro. Aí você busca um cone para grave. Deixa eu ver se eu já soldo aqui.
Vamos soldar ele aqui para a gente ir para o teste. Cadê ele aqui? Cordoalho. Esquentou totalmente. Eu esqueci de ligar ele. E aí a gente vai para lá. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente não solda aqui. Vamos tirar a resposta de novo do falando de linha. Deixa eu desligar aqui. Pessoal, vou desligar aqui. O computador está meio perto aqui. E que nem eu falei, né? Para a gente não ter distorção. Estamos falando de linha da SDF. Estou falando. Então, claro que a gente tem que sempre basear para ver a definição da troca de peça deles e o que acontece comigo, né? Se a gente trocar essas peças. Então, isso aí. Direcionado, bonitinho. Aqui, ó, pessoal, é um teste meu. Vou mostrar para vocês, já que vocês estão comigo fechado, ó, de um alto-falante com cone igual também. Tudo igual, pessoal. Tudo totalmente igual. Tudo. Não tem nada de diferente. O que tem? Aqui eu tenho 20 gramas a mais, ó. 48 dá mais. Vixe, dá 27 gramas a mais de fiberglass, ó. Aqui é um cone com 27 gramas de fiberglass e aqui é um cone de 21 gramas. Então, ó, só mudança de cone, olha a diferença de resposta que a gente tem com um cone mais leve. Vamos pegar uma faixa de resposta aqui só para mostrar para eles rapidinho. Ó, eu estou no pico azul. Ó, 125 Hz. 125 Hz. Vamos pegar aí que está dando uma boa diferença. Ó. Em 125 Hz, o cone mais leve de 21 gramas, ó, 21 gramas. Esse cone aqui, ele deu 64,39 dB. Agora, vamos buscar a linha de baixo do cone pesado. Aqui, ó. Cone, tirei a linha. Aí pronto. Agora estou na linha de cone pesado. Aqui, ó, 125. Opa, 125. Então vamos lá. 125 Hz agora com o cone mais pesado de 48 gramas. Nós foi para 67,43 dB. Ó, só com o peso do cone do calculador antes e depois que a hora que você deixou. Não veio? Espera aí, pessoal, vou pegar o calculador ali. Eu trouxe. Na minha cabeça, que eu nunca vou esquecer de deixar o calculador para fazer essas continhas aí para a gente entender a resposta do falante. Acordoado, acho que já esquenteu. Hã? Acordoado, acho que já dá para Já vamos soldar, mas deixa eu fazer rapidinho para eles isso aqui, ó. Ó, temos 67,43 menos 64,39. Nós temos 3 dB. Isso aqui, para quem já sabe um pouco, já é o dobro. Ó, só de colocar, pessoal, pronto, agora deixa aí, que isso aqui, deixa eu limpar exatamente isso daqui. Não precisa, isso daqui é para teste meu. Porque assim, ó, pessoal, eu precisei reforçar um cone para fazer um teste para ver o que ia significar isso aí. Então vocês perceberam ali que eu perdi o dobro do som só por causa do cone, só pela quantidade de massa que foi colocada, tá? Então, isso daí é o tal da sensibilidade, viu, pessoal? É o tal da sensibilidade. É uma das coisas que ninguém leva em consideração. Pega um alto-falante aí com um cone monstruoso, aí, um puta de um peso, um negócio de dinossauro, aí coloca no alto-falante também achando que vai melhorar. Então, por isso que eu falei para vocês, que quem consegue tirar mais resultado de resistência à energia, RMS é o sistema de energia. É o quanto você vai aplicar de energia para mover o campo magnético, movimentar o kit reparo, né, que é o MMS, e aí você vai ter a construção de X máximo gerando a frequência. Então, o que acaba acontecendo, meus queridos? Acaba acontecendo que se você tiver um troço pesado, você vai ter baixíssimo SPL, resultado de som. Aqui está pronto. Deixa eu já colocar aqui. Então, o que acaba acontecendo, meus queridos?
não é vantagem trabalhar com fone pesado sem necessidade, a não ser que nem eu falei agora para vocês. Você vai botar muita energia no falante, com pouca gramatura, o alto-falante explode. Só que se você conseguir fazer ele resistir com pouca quantidade de massa no fone, rapaziada, vocês estão com uma Ferrari na mão, tá? E é o que eu faço, tá? Isso por que eu tô falando? Porque a alta performance da SDF alto-falante é relacionada a isso, tá? Mas, é assim, é muito cedo ainda do meu trabalho que eu tô fazendo, da forma que eu tô fazendo, é muito cedo ainda para a gente ter como que fala? O reflexo, assim, de tudo isso que eu tô fazendo. Porque no futuro, as outras fábricas vão ter que parar de fazer as cacas que eles estão fazendo e começar a buscar resultado, porque senão eles vão apanhar muito feio. Vou dar um exemplo. Tem lugar aí que o cara tá tocando com um falante de 1.100 RMS. Eu mando um meu de 600 RMS lá e os caras assombram. Os caras falam, o que é isso, meu? Você tá maluco? Esse falante é só de 600 RMS? E assim com 800 RMS, com 1.600, qualquer falante meu, onde chega, você tá doido que é só isso? E por quê? Porque os alto-falantes estão construídos com alta definição de SPL, fazendo frequências com facilidade, então o alto-falante gera muito resultado. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque para vocês buscarem isso na construção do falante de vocês, entendeu? Busquem isso. Pô, como que eu vou fazer? Nunca você vai pegar, montar 20 falantes para testar, né? Monta pouco alto-falante, sei lá, 2, 4 falantes, coloca num projeto forte e vem buscando paulada. E vem trabalhando com fone leve. A hora que você vê que o bicho tá tocando muito e não tá arrebentando o cone, meu, vocês podem levar ele para o equipamento de medição que vai estar com o nível de sensibilidade lá em cima. Então vamos lá, vamos tirar a resposta do falante de linha de novo. Agora, pessoal, eu vou tirar a resposta, mostra lá o falante para eles de linha de novo da SDF, que é o cara que nos ajuda aqui. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vamos buscar aqui. Liguei, pronto. Ó, tirei do falante de linha, coloquei aqui, ó, 600 de linha, 17, que é dia 17 hoje. Então eu coloquei aí. Agora eu vou pegar o falante que a gente fez agora com duas centrais e vamos colocar ele aqui para a gente ver o que aconteceu de melhora com ele agora com duas centrais, né? Ele, o quanto isso ganhou de resultado agora, esse camarada de duas centrais, porque é o que a maioria da galera faz, né, pessoal? A galera fala, com duas centrais que melhora o resultado, você vai ganhar mais som. E aí depois eu vou falar com vocês também, tá? Calma que eu estou falando uma coisa, mas a gente vai chegar no destino final aí. Então, pegamos ele, esse é o nosso dupla centragem agora. Vamos tirar a curva de resposta dele. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos abrir o ruído rosa. Pronto. Agora sim, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Agora, dá uma olhada na nossa curva, ó, na nossa curva do falante de linha. O falante de linha é essa curva mais clara de cima aqui, ó. Essa curva mais clara de cima. Vocês estão vendo? Ó. A curva mais clara de cima é o falante de linha. Olha aqui, até nas frequências altas, tudo, ó. Ó como ele vem aqui, ó. Mais que o falante que está travado. Vocês estão vendo? Olha só.
Olha o falante que está travado aqui, ó, a linha de baixo de duas centragens, ó. Duas centragens, olha lá, é a janela laranja. Olha lá o que acontece com ele, ó. Ele vem bem mais baixo, ele chega aqui, ó, na casa de, deve estar uns 70 Hz, ó. Ele chega a passar perto aqui, mas não toca. Aqui, ó, na casa de 200 e alguma coisa, deixa eu ver aqui qual pico tá aqui. Olha lá, 200, 160, ó. No 160 ele chega até tocar ali, no 160, não muito significante, porém depois ele já abre de novo, aí ele vem, faz outro cruzamento aqui, ó. Aqui, ó. Em 315 Hz ele faz outro cruzamento aqui também, tocando na linha, depois ele volta perdendo tudo de novo aqui e vem embora, ó. Só perdeu. Colocou duas centragens, só perdeu o resultado, tá? Só perdeu. Então vamos lá. Agora eu vou falar com vocês. O que acontece, pessoal, com esse lance também de colocar dupla centragem ou uma centragem mais travada no alto-falante? O que acaba acontecendo? Você diminui... Deixa eu ligar o ventilador. O lance de colocar mais centragem, uma centragem mais dura no falante. O que acaba acontecendo, pessoal? Se você coloca mais centragem rígida no falante, ele tem uma perca de resposta, que vocês viram ali. Ele responde menos, ele cai o sinal de resposta, né? Ele cai a sensibilidade e ele diminui o SPL. Porém, aonde vocês têm que usar as duas centragens? Quando você vai fazer um alto-falante, agora vamos chegar lá, que não seja 600 RMS. Por quê? Porque 600 RMS, que é o caso desse meu alto-falante que a gente usa como amostra, ele é fácil você conseguir controlar ele com 600 RMS com apenas uma centragem. É fácil. Então, não é necessário. Se eu colocar nele, eu derrubo a sensibilidade dele, eu derrubo o SPL dele, ele vai cair com a frequência lá embaixo. E aí eu vou ter que trabalhar com o dobro de energia aplicada em cima dele para poder recuperar essa perca. Vocês já sabem, se é o dobro, vamos supor ali em uma casa que ele perdeu 3 dB. Se eu respondi aquele SPL com 40 volts, eu tenho que ir para 80 volts para recuperar os 3 dB de perca aproximado, tá? Então, assim, não é vantagem você travar um alto-falante, não é vantagem. Mas digamos que você está buscando, vamos lá, vamos falando de 3.000 RMS. Você está buscando 3.000 RMS. O que acaba acontecendo? Uma centragem não vai conseguir segurar ele movimentando o X-máximo dentro do campo magnético, fazendo a construção de X-máximo. Digamos que vocês determinaram 10 milímetros. Ele tem que ir 10 milímetros para cima, 10 para dentro do conjunto magnético. E aí o que acontece? Se você aplicar 3.000 RMS e ele sair fora desse campo na movimentação, vai ter que pôr centragem nele. Vai ter que pôr centragem nele, não tem jeito. Porém, pegar alto-falantes de pouca potência e colocar em centragens muito travadas, vocês derrubam a sensibilidade e a facilidade de ele fazer construção de frequência, que é o famoso SPL do falante, tá? Então, não é necessário travar o alto-falante para ganhar alguma coisa se não precisa. Por quê? Porque vamos para o princípio. Se eu estou buscando um médio no alto-falante, eu quero que ele fique mais forte no médio. Você não tem que travar ele na centragem, você tem que fazer o quê? Diminuir a altura de enrolamento da bobina para ganhar médio, né? Ah, eu quero fazer grave, tem que aumentar o enrolamento. Aí a centragem tem que movimentar e sempre permanecer dentro da construção de X máximo do movimento a quantidade de energia aplicada para trabalhar na área que você construiu. Se saiu fora, você vai ter que enrijecer, colocar, né, mais dureza na centragem para travar mais ele. E aí, quais opções tem? Existe tecido fino, tecido extra fino, tecido grosso, tecido resinado, tecido duplo resinado, tecido duplo resinado mais tecido fino. E aí você vai achar a fórmula. E como ela funciona? Só com o teste e energia aplicada para o que você quer. Então, a base da construção
vem centragem reta, volume de bobina mais compactado dentro de carcaça, frequências de médio, frequências altas, frequências, área de base, né? Área de base de construção de carcaça, com centragem mais alta, gerando mais volume aqui dentro, mais baixa frequência. Cone com a vácuo, com fibra de vidro, vai ganhar frequência baixa. Cone liso, prensado em craft, vai ganhar frequências altas. Então, esses princípios, pessoal, nunca vai mudar, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou usar a fórmula X com a fórmula Y, com a fórmula não sei o quê. Eu falo para vocês, como conhecedor de todas as fórmulas, as fórmulas vão te dar uma direção, porém, não vai te dar a certeza. A certeza vai vir com a prática, com o teste. Vocês vão entender o alto-falante aqui, vocês vão saber quanto ele ganha, quanto ele potencializou, vai. Só que para chegar no limite do que você declara, exemplo, eu declaro nesse meu alto-falante aqui que a gente usa como base 600 RMS. Então, ou seja, eu entrego ele por 600 RMS para as pessoas, sabendo que ele trabalha em 600 RMS com o X máximo adequado, com a construção de frequência desejada, que eu construí ele, e aí eu deixei o nível de sensibilidade dele numa área confortável de SPL, para que com pouca energia que chegue nesse alto-falante, ele faz muita pressão, ele faz muito som, tá? Isso daí é o resultado final, é a construção de frequência, é o resultado que essa onda vai se deslocar com facilidade e alcançar uma grande distância com o movimento de construção pela centragem, não prendendo ele. Porque senão, pessoal, eu vou simbolizar de uma forma simples o que a centragem acaba fazendo na hora, né, de mexer com a sensibilidade do falante. Imagina você fazer uma flexão no chão, você se movimentar no chão sem peso nas costas. Quando você tiver que movimentar, você imagina você com um saco de cimento nas costas. Não fica pesado para você subir? Então, muito peso no alto-falante sem necessidade, o que vai acontecer? Ele vai sofrer com o desenvolvimento de frequência dele, vai cair, vai ficar pesado para ele desenvolver. Só que quando você tem um motor, que é um conjunto magnético muito grande, né? Você tem uma área, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Quando você tem um cara como esse cara aqui, ó, é um cara que faz o 6K4 nosso aqui, o 6K. Quando você tem um cara desse aqui, o que vai acontecer? Ele tem muita facilidade, muita força para impulsionar a bobina, para empurrar. Sim, ele tem muita força para empurrar a bobina. Então, ou seja, se você não tiver uma centragem dura para segurar, quando ele empurra essa bobina para cima, pessoal, quando ele joga ela para cima, ele vai arrebentando com tudo. Chega a quebrar. Até a cola que a gente cola ele aqui, ó, ele quebra. De tão forte que é a força magnética quando você aplica muita energia aqui dentro e ele joga no movimento X máximo para poder impulsionar para cima e para baixo. Então, nessa hora, para segurar um gigante, vai ter que pôr centragem. Entendeu? Então, essa definição de centragem, pessoal, da forma que eu expliquei para vocês, é a forma mais clara de entendimento da função dela. Não segurar mais do que precisa. A centragem tem que segurar o necessário. O alto-falante é 1000 RMS, que ela tem que segurar. Vamos lá. Alto-falante 1000 RMS, 8 milímetros de X máximo. Você aplicou 1000 RMS, movimentou 8 milímetros, beleza, você declarou o alto-falante. Só que se você colocar mais carga na centragem, o que vai acontecer? Com 1000 RMS ele não chega em 8 milímetros, ele fica travado, fica pesado para ele. Se você colocou pouca carga na centragem, quando você aplicar 1000 RMS, ele vai passar de 8 milímetros para 10, 11, ele movimenta demais. Então, vocês perceberam qual a importância da centragem, pessoal? Vocês estão entendendo? Faz um joinha aí, para me entender um pouco isso daí, maninho. Porque, assim, por que é legal? Porque eu estou explicando de uma fórmula fácil, de princípio de base do alto-falante, para vocês já entender ele. Porque, senão, não adianta você travar ele demais sem precisar.
E se você soltar ele demais também e precisar aplicar mais energia, também não dá certo. Então, essa balança, esse equilíbrio acontece dessa maneira. O que você precisa? De 2.000 RMS, e o alto-falante foi construído para um X máximo de 10 milímetros, você precisa que a sua centragem deixe ele chegar em 10 milímetros com 2.000 RMS. Pronto. Não precisa que ele passe de 10.000 RMS e não precisa que ele, com 2.000 RMS, fique mais curto que os 10 milímetros que você determinou. Porque se acontecer isso, você pode ter certeza, você está perdendo a sensibilidade do falante. Você está perdendo o SPL dele. Entendeu, pessoal? Então, vocês pegaram a visão da direção da centragem? Qual é a função dela? A função dela é essa. Se ela dá maior volume dentro da carcaça, ela gera mais grave. Se ela dá menos volume, ela gera mais médio. Se ela ficar muito dura, ela tira a sensibilidade do falante, você não ganha nada, você só perde. Vocês viram ali, só vai perder. E se você pegar e fazer a construção da centragem adequada para o seu falante, para determinar o quanto de energia ele vai trabalhar, se é 1.000, se é 2.000, se é 3.000, se é 4.000, o que for, trabalhou no X máximo, você acertou seu falante, tá alinhado, beleza, pessoal? Então não tem muita novidade, a aula de centragem deu para vocês, né, entender, pegar essa visão do que a gente falou. Agora eu vou filmar, pessoal, de novo, eu vou filmar ali porque teve um maninho aí que teve dificuldade, vou mostrar para ele ali, né, e depois vou deixar a aula explicativa também falando um pouco aqui a respeito disso. E aí a gente vai para a próxima semana para fazer a aula do cone, aí é a mesma coisa, a gente vai trocar o cone agora e a gente vai ver qual a função, né, dessa mudança do cone apenas. O restante tudo igual, tudo idêntico. As dúvidas vocês vão perguntar aí no grupinho. E o que mais que eu ia falar? E para o pessoal que não fez a aula do conjunto magnético ainda, vai ser na próxima terça-feira. O conjunto magnético da primeira aula está aqui ainda, ó. Ele está aqui atrás, está comigo aqui, para que eu possa explicar e colocar vocês, né, como os demais maninhos aí. A aula vai ficar aberta para todo mundo? Ó, pessoal, a aula do conjunto magnético, eu vou, assim, fazer... Por que eu vou explicar para vocês? Eu vou fazer só com o pessoal que não fez a aula, eu não vou deixar aberta, porque é o seguinte, vocês já viram a aula e eu quero fazer de pontos explicativos mais rápidos e mais breves para eles, entendeu? Então, para focar direto com eles, que eu acho que é 4 ou 5 alunos que não fez, não é? E eu vou fazer direto com eles, pessoal, para mim poder intensificar melhor, para eles pegar essa visão do conjunto magnético igual vocês já têm, para a gente avançar para a próxima de cone e de protetor, que vai ser na próxima, e para a gente finalizar na quinta aula, para eu poder fazer o panorâmico geral de tudo isso daí, falando de cada detalhe, deixa em caderno, deixa uma caneta aí, um lápis, alguma coisa para vocês irem fazendo anotação, e que na última aula vai ser a aula que vocês vão perguntar também, mesmo na aula vocês perguntam, depois a gente vai no grupo, e aí sim, pessoal, depois dessa aula, vocês vão lá para o grupo de concluídos, quem concluiu o curso. Vocês vão fazer parte daquele grupo com eles, e lá eles postam, já vou falar para vocês, o dia todo, inúmeras marcas de falante, qualquer um. Tem alto-falante que a gente nunca nem tinha visto, eles postam lá, dá uma olhada aqui nesse pino aqui, ó, dá uma olhada nessa bobina, como que eu faço aqui, como eu faço ali. Tanto os outros alunos estão auxiliando, como eu também estou auxiliando lá. Então, a gente continua, todo mundo junto, nesse trabalho espalhado pelo Brasil todo, vocês agora entendendo sobre os princípios do alto-falante, e lá ainda qualquer dúvida que surge, coisas novas, diferentes, compartilha entre todo mundo lá. Tem uma hora que, vou dar um exemplo, eu não lembro mais onde que eu compro a cola. A gente manda o contato da cola lá. Eu precisava de uma bobina assim, eu preciso de tal coisa assim. Tô mexendo num subwoofer aqui, e no subwoofer não foi passado na aula aqui, mas tem muitos caras que mexem com subwoofer lá. O que os caras fazem? Pega aí a tal peça, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, vocês vão somar aí como uma família, todo mundo aí, para poder continuar essa trajetória, entendeu? E a galera também que já está fazendo seus alto-falantes, o que eles estão fazendo? Eles postam lá o alto-falante e falam, o meu alto-falante que eu criei, e mostra os resultados lá também, entendeu, pessoal? Então, é isso aí.
Eu agradeço a Deus mais uma vez por tudo que Ele tem proporcionado para nós. Espero continuar contribuindo para vocês que amam o som automotivo e querem entender, né, sobre o alto-falante, que se disponibilizaram esse tempo para fazer online. Eu quero agradecer muito vocês e é muito gratificante para mim saber que também tem pessoas apaixonadas por esses carinhas aqui e entender o som. Porque a maioria que nós temos aí fora, pessoal, é como um maninho lá da nossa turma que está concluído o curso, falou assim, olha aqui 2 caras, ele pegou 2 alto-falantes de marcas diferentes e falou, ó, agora, com essa passada de aula que nós tivemos com o Guto, agora, detalhes que no alto-falante aqui eu não enxergava, agora eu enxergo, olha aqui que esse tem e que esse tem. Esse daqui não tem isso, esse tem isso, olha só, entendeu? Então, isso vai abrir a visão de vocês para que vocês enxerguem também os alto-falantes do mercado. Porque quando você pegar um alto-falante de qualquer marca, pela leitura e por tudo que eu estou passando para vocês, vocês vão entender as funções deles agora. Quando vocês pegarem o falante na mão, é diferente quando vocês pegam todo esse conhecimento. Vocês conseguem avaliar eles agora melhor, entendeu? Então, é isso aí, rapaziada. Então, eu vou deixar o vídeo aí, ó, vou mostrar ali a tela, vou ajudar os maninhos que não teve a oportunidade e vou dar mais uma explicação e colocar no nosso grupinho aí da nossa turma, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula. Deus abençoe a todos aí, um grande abraço.